Amigos queridos, Jesus, bom e amado Mestre, em seu nome nos reunimos uma vez mais, guardando a confiança de que és conosco, Senhor, que a manifestação do seu amor envolve os nossos corações nesta hora, e que as doces vibrações de amor que vertem dos seus mensageiros proporcionam um ambiente espiritual favorável às reflexões desta manhã. Mergulhados que estamos, Senhor, neste manancial de verdades de vida eterna, desejamos nesta hora sentir estes sentimentos benevolentes que nos envolvem, nos enternecem e nos conduzem os passos aos caminhos seguros do bem e da verdade. Aqui estamos, Senhor, diante da nossa pequenez, rogando a esses corações amantíssimos que em seu nome são conosco, que possam suprir as nossas imensas imperfeições e que a clareza do seu amor resplandeça em luzes a toda a humanidade da terra. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, e esse capítulo tem trazido para nós os recursos que precisamos acionar em nós, as potencialidades divinas que tantas vezes dormem na intimidade do nosso ser, romper as barreiras, carapaças duras que enregelaram os nossos sentimentos para nós vencermos o egoísmo, essa chaga da humanidade que deve desaparecer da terra e que tem trazido todas as misérias desse mundo. O egoísmo é a negação da caridade e, consequentemente, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus nos deu o exemplo da caridade. E esta caridade reverte em nos amarmos como Jesus nos amou. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. Ontem nós falamos sobre a compreensão como sendo um sentimento que, se bem desenvolvido, ele transparece a caridade, porque a compreensão é um estado indulgente do pensamento, é um estado tolerante do pensamento, é um estado compassivo do pensamento e, consequentemente, dos nossos sentimentos, para que nós tenhamos esperança de que nós seremos sim capazes de viver a caridade, e começando, por exemplo, em sermos compreensivos. E hoje nós vamos dar continuidade a essa mesma epístola de Paulo aos Coríntios, nessa frase: agora, pois, permanecem essas três, a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior dessas é a caridade. Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13.
em outra carta de Paulo, ou no outro parágrafo dessa mesma carta, melhor dizendo, Emmanuel traz a compreensão. E hoje ele traz a caridade do entendimento, que é o mesmo que compreensão, entender profundamente, compreender profundamente o que se passa nos nossos relacionamentos, nas pessoas com as quais nós convivemos, né? E que o espírito, temos dito já há alguns dias, que o espírito que desenvolve a fé não é aquele que mais crê, porque eu posso crer piamente em tudo que eu já entendi do Evangelho de Jesus, mas não ter vivenciado. Então, se eu creio, mas ainda não passei por aquele testemunho, aquela experiência, a minha fé não está estruturada sob esse aspecto. É muito importante nós entendermos isso. Quando a gente diz a fé é uma experiência do conhecimento da verdade, é sobre essa experiência que o Espírito tem força, que ele pode passar pelas adversidades no seu dia a dia e dar o testemunho. O que é dar o testemunho? Exemplificar o que ele já sabe sobre aquela verdade diante da prova, diante dos desafios. E esta fé, ela transforma as crenças em experiências. Ora, se eu tenho experiência de superação das minhas profundas dificuldades, se na hora dos testemunhos eu vivi aquilo que eu cria, eu posso dizer que a progressividade da esperança nasceu em mim, se iluminou no meu íntimo, e sermos espíritos esperançosos. Porque o espírito imbuído da fé e fortalecido na esperança, ele vê o horizonte mais longe, ele vê o recurso divino chegando, a providência divina amparando. E quando ele sente essa providência divina, a força dessa fé se robustece. E então as suas ações são compatíveis com o conhecimento adquirido. Ora, se as minhas ações forem compatíveis com o Evangelho de Jesus, isso já é uma caridade, porque estarei vivendo esses sentimentos. Então vamos ver como Emmanuel traz para nós caridade do entendimento. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto o ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Poderíamos parar nessa frase para compreender que caridade é uma necessidade espiritual, como o ar que respiramos enquanto encarnados. Nós temos necessidade vital da caridade, porque a caridade, essa doação incondicional de nós mesmos, que é uma experiência operosa do amor, é que dá equilíbrio, é que dá equilíbrio e vitaliza o espírito, que dá para o espírito a leveza dos espíritos em patamares de sintonias superiores. Então, nós precisamos da caridade. Quanto o ar que nos assegura o equilíbrio orgânico, a caridade nos assegura o equilíbrio espiritual. O espírito doador, o espírito que serve, o espírito que está sempre pronto, ele tem um fluxo da seiva divina simbolicamente. A árvore, né, da vida flui através do seu pensamento. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. O ser humano, em especial,
ele já nasce uma criança bastante dependente dos seus pais para a sua sobrevivência, para o amparo, porque esta dependência, na idade infantil, ela é propiciadora de vínculos afetivos profundos, para que na vida adulta ela possa usufruir desses vínculos afetivos profundos construídos naquela fase onde ela recebeu, ela foi servida, ela foi amparada. E depois, nas outras fases existenciais, nós continuamos interdependentes de tudo e de todos, para que nós nunca nos sintamos sós e nunca nos sintamos autossuficientes sob qualquer ponto de vista. E é esta necessidade que temos uns dos outros, que Emmanuel está dizendo, né? Esta interdependência é instituída por Deus para a estabilidade do universo. Porque se nós não sentíssemos ou não sentirmos que precisamos muito uns dos outros, o que vai encrudescer em nós? O egoísmo, o individualismo, o isolamento. E esse espírito estará depauperado da seiva divina, do fluxo divino, porque estará rompido com esta cadeia de sentimentos que nos fazem interdependentes. Então, a estabilidade do universo, segundo Emmanuel, é instituída por necessitarmos uns dos outros. Por isso que a caridade é uma necessidade do espírito. Agora, a compreensão, né, que Emmanuel já disse em outra dessas lições, compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que ajudando aos outros é que podemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. A necessidade da caridade ou do ato de servir, que está mais ao nosso alcance ainda, ou agora, esta necessidade, ela dá para o espírito o próprio socorro de que ele necessita. Então, é servindo o outro que eu me socorro, é servindo o outro que eu me curo das chagas morais. É servindo o outro que eu venço o egoísmo. É servindo ao outro que eu saio do casulo da indiferença. É servindo o outro que eu definitivamente rompo com o isolamento para sentir que eu não sou nada sem você. Eu não vou a lugar nenhum sem você, ou sem todos aqueles que estão ao nosso lado. E esse é o primeiro patamar do exercício da humildade. É o reconhecimento da nossa pequenez, do quanto nós precisamos uns dos outros, que tudo o que devemos fazer precisa ser um feito coletivo, onde todos possam estar, participar, desfrutar, se amparar naquele recurso, porque a sadia convicção de que ajudando os outros é que poderemos encontrar o auxílio a nós mesmos. E muitas vezes nós estamos naquele patamar e que nós entendemos de receber, pedir, receber. São os espíritos que ainda não perceberam a sua real capacidade de multiplicação dos seus talentos. Os talentos que lhe foram confiados, muitas das vezes, estão enterrados. Estão enterrados sob o solo duro do egoísmo, porque estão ainda na poliqueixa, nas múltiplas insatisfações que quebram totalmente a nossa sintonia espiritual, porque querem receber. E quando Paulo nos disse que ainda que com os joelhos desconjuntados e os pés sangrando, precisamos servir o outro em primeiro lugar, porque Emmanuel tem nos dito que socorrendo o outro nós nos curamos.
A nossa cura não é vir receber. A nossa cura é dar de nós o melhor. É claro que há momentos em que precisamos receber, e por isso temos a interdependência uns dos outros. E ainda diz Emmanuel, à frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, e todos nós temos, no nosso entorno, problemas complexos ligados àqueles a nós confiados. Recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O primeiro impulso, muitas vezes, da humanidade diante daqueles que estão conosco e que trazem problemas complexos é impor pensamentos que nós achamos que são os melhores. Então, imposição de seus pontos de vista, diz Emmanuel, para que se orientem na estrada que lhes é própria, é desnecessário. O que é necessário? Que eu o sirva, que eu possa demonstrar verdadeiramente o que trago comigo de melhor ao longo de muito tempo e às vezes encarnações, para que as nossas construções os agasalhem, os imantem, os induzam a quererem fazer aos outros o que têm recebido daqueles que lhe estão próximos. Essa é a metodologia de Jesus, O Criador não dá cópias. Isso significa que nós temos uma individualidade única, genuína. E cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. É bastante profunda essa afirmação, que nós temos uma história arquimilenar e nós dispomos de recursos que estão alocados no nosso campo mental e que na hora que nós necessitamos, eles são acionados. Confiemos na possibilidade do espírito acionar os seus próprios recursos sob o estímulo constante do bem que o envolve nesta hora. Então, os impulsos evolutivos estão na nossa consciência, onde o código da perfeição divina ali está estabelecido. E esse código, ele é vivo, ele é pulsante, ele é condutor do processo evolutivo do espírito. E esses impulsos são fortes arrastamentos que nós temos para que a gente novamente reorganize o nosso caminho e, enfim, possamos ceder ao bem que recebemos, criando o bem para o próximo igualmente. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação. E somente através dele integrar-nos-emos na sintonia excelsa da vida. Quando Jesus disse que o amor cobre a multidão dos nossos erros, ele quis dizer que os nossos erros não são apagados pelo amor que recebemos, mas que o amor que recebemos, na forma da compreensão, da indulgência, da benevolência e do perdão das ofensas, alimenta-nos de tal forma do vigor da verdade que acorda em nós os recursos adormecidos para nos redimirmos perante a lei de Deus. O amor cobre, aplaca, mas não apaga, porque para que a gente possa restaurar as nossas transgressões à lei, o passo misericordioso é receber o amor, receber a indulgência e o perdão, para que em recebendo eu pacifique a minha consciência e angarie forças espirituais para me ajustar com a lei e fazer as justas reparações.
Olha que importante o mecanismo, né, do amor que aplaca as nossas dores lancinantes, mas não nos redime, porque o trabalho da redenção do Espírito é individual. Nós recebemos do mundo, dos Espíritos, em nome de Jesus, o extremado amor que nos aplaca e pacifica. Mas a construção é individual e intransferível. Então, guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios. Jesus nos disse que estaria conosco sempre que estivéssemos na prática da caridade. Então, quando dos nossos melhores sentimentos se expressarem nos relacionamentos como construções, naquele momento Jesus se manifestou em nós. Deus se manifestou por nós, para que o outro fosse beneficiado por aquilo que nós trouxemos de melhor em nós, que naquela oportunidade vão se somar aos espíritos superiores que estão ali ao nosso redor aguardando uma oportunidade de socorrer alguém. Então isso é a interdependência uns dos outros, né, amigos? O quanto que no momento em que a bondade verdadeira vaza de nós e o outro se sente alimentado por aquele fluxo divino, Jesus se manifestou através de nós. Então, guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor no caminho alheio, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje. A ignorância faz parte de uma fase evolutiva do espírito. Faz parte da escalada ascensional moral do espírito. A ignorância revela ainda uma imaturidade do senso moral, o que nos qualifica como crianças espirituais. Assim devemos olhar aqueles que ignoram a verdade, porque estão no patamar de crianças espirituais. Então, diz Emmanuel, não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje. E estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria e extinguirás toda a miséria. Por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar, é que perceberemos e permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Porque a mágoa, o queixume, a vitimização, denotam que nós estamos revoltados com a justiça divina, que sobre ela quase nada sabemos. E, do contrário, quando apesar da dor nós nos dispormos ao equilíbrio, o pensamento reto, né, amigos, é dizer assim, é isto que eu sei sobre o Evangelho de Jesus, é isto que eu vou viver. E eu passo a dar um comando sobre mim mesma. É isto que eu já sei, é nisto que eu já creio, é isto que eu vou testemunhar doravante. Essa é uma decisão muito importante para a gente não ficar no remorso de eu devia ter feito isso, não fiz, eu devia ter sentido aquilo, não senti, de uma forma retardatária nessa nossa consulta à consciência. Então vamos nesse instante refletir que nós trazemos em nós grandes tesouros, fartos tesouros, e que esses tesouros precisam ser multiplicados. Por isso que Emmanuel começa a lição dizendo, na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto o ar que nos assegura o equilíbrio orgânico.
E isto, amigos queridos, vai desmanchar várias crenças familiares que nos induziram ao egoísmo, dizendo só os nossos é que nós temos que conviver, só com os da família que podemos confiar, nossa vida aqui nos basta a nós mesmos, não precisamos de ninguém. E esses conceitos que foram extremamente divulgados em muitas famílias reforçaram uma predisposição de ociosidade que trouxemos, ociosidade do ato de servir, né? Ociosidade de repartir o pão, o amor e a luz, repartir tudo que trouxemos no nosso mundo íntimo. Então, vamos refletir e fazer a prece. Amado Mestre Jesus, quanto somos agradecidos, Senhor, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas. Quanto somos agradecidos, Senhor, pela verdade que toca as nossas consciências, pelo amor que alenta os nossos corações, pela esperança que move o nosso progresso. Quanto somos felizes, Senhor, pela providência divina que nos alcança as necessidades mais íntimas. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos momentos felizes em que somos contemplados por alegria e por amor. Mas, igualmente, Senhor, te agradecemos os momentos menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé, a exemplificar o amor, a servir incondicionalmente, porque a caridade é a necessidade maior dos nossos espíritos. E nesta gratidão, Senhor, estender as vibrações desse ambiente aos tristes, aos caídos, aos sofridos, aos angustiados, aos que se debatem na viciação, aos que clamam por misericórdia, a toda a multidão da humanidade da terra, Senhor, que estas caravanas socorristas, arregimentadas pelo seu amor, continue a alcançar os corações aflitos, para que a esperança da paz prevaleça em nossos pensamentos. Queremos vibrar nesta hora por aqueles recém-chegados ao mundo espiritual, que se sintam recebidos por um cortejo de amigos amantíssimos e por todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, para que sejam visitados, socorridos e amparados. Assim, Mestre amado, encerramos o Evangelho desta manhã com alegria e paz em nossos corações. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja.